Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar alguns cortes que deram errado. Eu estava procurando agora no Google cortes que deram errado e eu achei vários cortes que deram errado. E eu quero explicar e falar um pouco do que eu acho que aconteceu. Então vamos lá, para esse primeiro corte que eu vou analisar com você. Esse primeiro corte, se você olhar, ele tem uma base reta embaixo. Então a ideia desse corte era legal, fazer uma base reta e fazer algumas camadas por cima. Eu já ouvi clientes minhas dizendo, eu quero 3 camadas, mas eu falo para elas, como assim 3 camadas? Se a cliente chegou e falou pro cabeleireiro, eu quero 3 camadas, eu quero uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, e o cabeleireiro não tiver noção do que a cliente está pedindo, ele pode fazer um cabelo igual esse aí. Então olha só, ele acabou fazendo 3 camadas mesmo, mas qual que seria a forma? Porque a base reta ficou legal, faz a base reta embaixo, assim a base reta, mas por cima eu quero algumas camadas. Eu não tenho como fazer 1 ou 2 ou 3. Esse cabelo fica muito marcado dessa forma. Então a ideia é você, na medida que você faz as camadas, você vai criando micro outras camadas, pequenas camadas, umas encaixando na outra, uma encaixando na outra, encaixando na outra. Então a cliente fala para mim, eu quero 3 camadas. Eu entendo que ela quer uma distância de uns 3 dedos de camadas. Ela não quer muito para cima, ela não quer muito alto aqui, ela quer mais nas pontas. Então é muito importante você, cabeleireiro, entender bem o que a cliente quer. E se ela falar, eu quero 3 camadas, não faça esse corte, tudo bem? Esse corte não ficou legal. Eu não sei qual que foi a intenção, mas olhando assim, não é um corte nem comercial, nem um corte bem executado, então não é um corte, muitos podem dizer, é um corte fashion. Eu já vi cortes nesse estilo que fazem bem essa marcação, mas esse não ficou bem feito. Então se você for fazer um corte para dar tendência ou de estilo, tudo bem, mas execute bem quando você for fazer. Caso você queira fazer essas 3 camadas, então separe bem o cabelo e faça com muita precisão, para não dar a impressão que ficou errado. Então, se essa intenção era fazer essas 3 camadas mesmo, ficou errado. E se a intenção era fazer a base reta e fazer camadas por cima, também ficou errado. Então, tem que entender a cliente, as duas coisas. Vamos analisar mais alguns cortes pra gente ver. Ó, esse corte, se você olhar, eu não sei qual que é o antes e qual que é o depois, mas provavelmente o depois é o que tem camadas. Porque o cabelo dava a impressão que ele estava reto e por cima eles fizeram umas camadas. O que eu achei que é ruim nesse cabelo? A impressão que dá é que ele ficou muito marcado as camadas. As camadas ficaram muito marcadas. De duas uma, quando foram cortar, o cabeleireiro fez um corte muito reto e quando ela caiu marcando. Ou o cabelo é fino, tem mecha. Então sempre quando for fazer com cabelo fino, cabelo com mechas, sempre use o picotar, porque você suaviza, você vai suavizando a linha de corte. Então a sua linha de corte não vai ficar muito marcada. Então evita esse erro que aconteceu nesse corte, de ficar a linha de corte muito marcada. Então a ideia é fazer camadas, ótimo, vamos fazer camadas sempre quando o cabelo com mecha, com coloração, evite de fazer um corte reto, porque se você não personalizar, não texturizar depois, ele vai ficar muito marcado. Então se você fez reto, mas depois volte e picote profundo, picotar, faça o slice, faça técnicas de personalização para tirar essas marcações do cabelo. Tudo bem? Vamos ver um outro corte que eu achei também aqui. Esse outro corte, então, você pode me dizer, Ronaldo, isso é conceitual, é tendência. Isso daí, pra mim, quando eu olho um negócio assim, fica muito chocado. Ficou muito erro, muita marcação, muito corte. Parece que a pessoa tava brincando de tesoura. Deu para alguém, a pessoa começou a cortar assim. Então, não façam isso. Se eu acho, na minha impressão, ou foi uma piada esse cabelo, foi feita uma piada, ou o cabeleireiro não tinha noção nenhuma, ou cortou em casa, ou fez alguma coisa que deu errado, ou não tem cara de foi o cabeleireiro. Provavelmente foi alguém que fez em casa isso. Então, se você for cabeleireiro e a pessoa quiser um cabelo com essa desconexão, com camadas mais curtas, não faça dessa forma. Vai ficar muito feio e o teu nome, o teu talento, a tua profissão pode estar em risco nessas horas. Então não deixa, mas eu quero dessa forma. Tente convencer a cliente. Você quer deixar bem fino as pontas embaixo. Já aconteceu o cliente que pediu, eu quero deixar bem pouco cabelo. Então eu vou repicar bem, eu vou fazer bastante camadas em cima, aqui vai ficar curto
curto e aqui automaticamente vai ficar pouco cabelo. Então se a ideia é deixar curto aqui e pouco cabelo aqui, use bastante técnica de slice. Slice, faça bastante slice, faça o talhar controlado, onde você vai poder controlar a quantidade de cabelo que você vai tirar e não vai deixar essas marcações. Então isso é muito sério, muito sério. Uma outra coisa que eu não achei nos vídeos, aqui não achei fotos, mas é um erro muito comum e os cabelos realmente ficam muito errados e ficam feios de ver, é quando a franja é mal cortada. A franja é algo fundamental. Então eu vou dar uma dica para franja para você. Eu aprendi com a minha mãe, hein? A minha mãe, ela era cabeleireira, ela falou assim: Ronaldo, sempre corte franja, tem esse ossinho aqui, ó, abaixo da sobrancelha. A cliente que é na sobrancelha, tente sempre cortar, se ela pedir na sobrancelha, corte nessa voltinha. Coloque seus dedos aqui, segure e corte aqui. A franja automaticamente vai subir um pouco, vai ficar melhor. Uma coisa que a gente vê nos vídeos no TikTok, aqui no YouTube, no Instagram, esses vídeos que as pessoas torcem a franja e fazem em casa. E daí quando cortam aqui, a franja sobe aqui. Sempre quando você faz esse torcido, imagine, você tá aqui o cabelo, você torce, vem pra cá e corta, esse lado aqui vai ficar maior. Então é óbvio que ele vai fazer essa linha. É uma técnica que nós cabeleireiros fizemos de cortar essa franja mais arcada, é fazendo esse twist, fazendo essa virada aqui, torcendo mesmo o cabelo. Mas o que acontece? Corte menos. Corte menos. Se você cortar aqui, ela vai subir e vai ficar aqui em cima, vai ficar estranho. Se não for a vontade da cliente, se ela quiser fazer uma franja curtinha, faça, que também é lindo, vai ficar bonito. Mas se ela não quer muito curto, corte menos. Corte aqui nesse ossinho para baixo, para você começar a ter segurança. Depois você pode escovar. Se o cabelo ficou comprido, ainda você pode tirar mais um pouco. O ruim é se ele fica muito curto, então não fica legal. Então essas são minhas dicas, e analisando os cortes que a gente viu errado, se você tem algum outro corte, deixa um comentário aqui, coloque uma foto, deixa um comentário se você já viu, ou se você é cabeleireiro, se já fez algum desses cortes, ou se você fez um desses 3 que eu mostrei, tá? E se você achou algum outro pra gente comentar, mande aí, tá?